da minha história de vida. Os senhores vêm, os senhores me convocam, precisam saber um pouco da minha história de vida, quer dizer, de onde vem o patrimônio desse homem, o que ele fez, de onde apareceu esse dinheiro, que dinheiro é esse que está lá fora, o que é isso? E é muito importante vocês saberem um pouco dessa história de vida. Minha mãe era funcionária pública, órfão de pai aos 9 anos, órfão de mãe aos 12 anos, estudei sempre em escolas públicas, com bolsa de estudos, com meritocracia, com classificação boa para ganhar bolsa de estudos. Bom, eu fundei o Banco Pactual, eu fundei a Abril Educação, que saiu do 0 para 1 milhão de alunos em 8 anos. Eu fundei o IBMEC, que em São Paulo se chama INSPER, no Rio IBMEC, em Brasília IBMEC, que virou a melhor escola de negócio do Brasil. Eu criei os executivos, os programas executivos, MBA executivo não existia no Brasil. Então, daí vem meu patrimônio. Eu vou chegar na offshore. A primeira observação que eu queria deixar registrada para os senhores é o seguinte: offshore é um veículo de investimento absolutamente legal. É absolutamente legal. É um país em que nós temos o 4º pior desemprego do mundo. O mundo inteiro teve pandemia, ministro Paulo Guedes. O pior do G20, a 3ª pior inflação do mundo, perdendo apenas para a Turquia e para a Argentina. Pior média mundial, pior média da América Latina, pior média dos países emergentes, e todos eles, tanto o mundo como a América Latina e todos os países emergentes, passaram por uma pandemia. Recorde de miséria também. Aliás, ministro Paulo Guedes, Vossa Excelência havia dito que o dólar chegaria a 4, caso fizesse muita besteira, não a 5. Não diminua o próprio critério em relação aos erros do Ministério da Economia. Mas eu concordo com Vossa Excelência num ponto, nas offshores. Eu também manteria meu patrimônio fora se eu fosse um multimilionário num país em que o ministro da Economia é o ministro Paulo Guedes. Vossa Excelência retirou da reforma tributária, e isso é público, Vossa Excelência disse isso publicamente, retirou da reforma tributária o artigo que previa a taxação de recursos em paraísos fiscais. Vossa Excelência não acha que essas decisões são muito convenientes, ainda mais para Vossa Excelência, que é diretamente beneficiado por todas essas decisões? Não acredita que a sua atuação configura, no mínimo, advocacia administrativa? Atuar ativamente. O deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa, cuja principal bandeira eram as políticas liberais, e depois de, 30 anos a gente tem um ministro liberal com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar diante do tripé macroeconômico. Peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico. Ele vem aqui criticar o senhor. É o famoso papel higiênico da esquerda. Ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para botar quem ele quer. Só que a esquerda, a esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente? Senhor presidente, a vinda do ministro aqui fez milagre, né? Até o deputado, filho do presidente da República, que nunca aparece na Câmara para trabalhar, tá sempre turistando ao redor do mundo com dinheiro público, resolveu aparecer. Deputado que, aliás, me processou, presidente, por eu ter chamado o presidente da República de vagabundo, corrupto e criminoso. E perdeu. Perdeu na primeira instância do cível, perdeu na segunda instância do cível, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu agora no Supremo Tribunal Federal, e eu peço para que entre com mais um processo para perder pela 6ª vez, porque o bolso dos meus advogados agradecem ao filho do presidente da República, que tentou ser embaixador, coitado, mas fala do Intim, fala Goebbels, é um sujeito extremamente desqualificado. Ministro Paulo Guedes, são 30 anos de sucesso na vida privada. Isso incomoda muita gente. A maior acusação que eu vi aqui foi indicando que o senhor é uma pessoa de sucesso. Pessoal, agora foi uma parte ridícula, tá, da participação do Eduardo Bolsonaro, que ele lista as conquistas do Paulo Guedes, tá? E aí prestem atenção, porque ele mente, ele joga uma metralhadora de mentiras, tá? Eu não dá tempo que desmentir uma por uma, tal, mas prestem atenção no que ele fala. Francamente, né, Paulo Guedes? Olha o que o senhor fez aqui, ó. Nova Previdência, privatizações. Como é que esse pessoal vai voltar a roubar se você privatizar as estatais? As taxas de juros reais mais baixas da história. Isso aqui é só um exemplo que eu selecionei das inúmeras mentiras que ele contou, tá? Ele fala de menor taxa de juros da história. Realmente, no ano passado a gente chegou a ter Selic em 2%, a menor taxa da história. Só que desde então a inflação disparou, né? E aí o Banco Central já subiu 5, 6, 7 vezes seguidas a Selic. Nós já estamos com a Selic em 7,75%. E a maior taxa em 4 anos, né? E eu ainda destaco o seguinte, né? O Bolsonaro recebeu essa taxa do governo Temer em 6,5% ao ano, tá? Na última reunião de 2018, vocês podem ver aí na tela. Então, sob qualquer ângulo que você olhar, o governo Bolsonaro piorou a economia brasileira e mais, né? Essa taxa está prevista a chegar a 12% no ano que vem, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o economista Paulo Gala, lá da Fundação Getúlio Vargas, falando rapidinho aqui sobre isso. Depois a gente volta. A gente está numa situação bastante dramática de inflação. A inflação vai fechar o ano de 2021 em 10%.
estamos na maior inflação no Brasil das últimas 2 décadas, né? E o custo de se combater a inflação é altíssimo. Cada ponto percentual de aumento de Selic significa 50 bilhões de reais. Né? Então vejam que o Banco Central tirou a Selic de 2% e deve levar pelo menos a 12% a Selic. Então estamos falando aí de 10 pontos percentuais de 500 bilhões de reais, é um custo bizarro, né? O Rodoanel, para se construir, custou não mais do que 25 bilhões de reais. Então a gente poderia construir, 10 rodoanéis, né? Estimando que cada vez eles ficariam mais caros, né? Mas imagina a infraestrutura que a gente poderia construir com 500 bilhões de reais, né? Em termos de aeroporto, rodovia, ferrovia, por aí vai. Mas não Olha que orgulho do Brasil, Paulo Guedes. O senhor é orgulho nacional. Não se engana com esse pessoal aqui, essa meia dúzia, né? Que fizeram parte do governo do PT, principalmente. Vem aqui criticar o senhor, não. Podia ser a Madre Teresa de Calcutá no Ministério da Economia. Eles iam chegar e olhar assim, calma aí, mas esse vestidinho de freira aí custou quanto? E iam sentar o cacete na Madre Teresa de Calcutá. Dizer ao ministro Paulo Guedes que nós esperamos meses pela sua vinda, ministro, porque de fato não é natural ter a principal autoridade responsável pela política monetária no país, que é parte do Conselho Monetário Nacional, que é o gestor do Ministério da Economia, que determina as diretrizes da agenda econômica do país, que seja diretamente beneficiado pela sua ação desastrosa à frente do Ministério da Economia. O senhor me desculpe, mas o senhor vir aqui no primeiro bloco, eu ouvi todos os blocos, dizer que coloca seu dinheiro em offshore para não pagar imposto é quase um tapa na cara do povo brasileiro. No dia 12 de março de 2020, na reunião que nós 3 estávamos, que estava começando o Covid no Brasil, o senhor disse que o Covid ia ser rapidinho. Bastava 5 bilhões de reais e a privatização da Eletrobras, que tudo resolvia, deputado Glauber. A sua condução da política econômica responsável por as pessoas estarem pagando os alimentos às alturas. 40% de aumento do arroz. O Brasil, que é o 3º maior exportador de grãos, justamente porque é lastreado no dólar. E o senhor diz que não tem nada a ver, são seus investimentos offshore. O senhor não tem vergonha de ter ganhado 1.200.000 de lucro pela alta do dólar em 4 dias, ministro? Quando o senhor era ministro da Economia. E o povo brasileiro sendo escrachado com a sua política, pagando mais de R$7 o litro do combustível, mais os servidores públicos tendo que lutar toda semana em Brasília, porque o senhor, com a sua farra, né, do ponto de vista pessoal, no sentido dos lucros, o senhor segue querendo atacar os servidores de carreira, que é quem salvou vidas na pandemia, ministro. Se dependesse do seu presidente, do senhor, a pandemia teria sido muito pior. O presidente que se aliou com o vírus, combateu a ciência, combateu a máscara. Aliás, os únicos que passaram todo o evento aqui sem máscara e contra as normas da própria Câmara são justamente os expoentes da extrema-direita aqui na Câmara dos Deputados. Os que boicotaram a vacina,